Este é o quarto assassinato em 2 semanas, disse Diego para o parceiro Gemini enquanto este analisava mais atentamente o corpo esfaqueado 15 vezes. E como sempre, a faca está aqui, disse Gemini olhando a faca de cozinha ao lado do corpo. Ele não segue nenhum padrão aparente. Segue sim, respondeu Diego em tom cansado. Ele mata suas vítimas com facas de cozinha. O assassino da faca de cozinha não é um bom nome. Precisamos encontrar alguma relação com as 4 vítimas. Temos que encontrar um padrão para isso. Ele não pode estar matando por diversão. Em Sireni, a cidade dos isolados, eu acharia estranho ele ter um padrão, mas vou procurar. Esse assassino já está começando a me irritar. Eu conheci esse cara. Era um amigo da família. O olhar de Diego ficou triste e distante. O olhar de Gemini ficou agitado e furioso. O frio que fazia naquela rua era de congelar até os ossos, mesmo o céu estando limpo e o sol se pondo magnificamente atrás das montanhas. Ambos estavam cansados e tudo o que queriam era voltar logo para casa, mas eles sabiam que isso não seria um sonho a se realizar naquela tarde. Eles até temiam que nem mesmo naquele dia voltariam para casa, mas mantiveram a atenção e focaram no assassino da faca de cozinha, ou seja lá como fosse que eles o chamariam. Na delegacia, ambos fizeram seus relatórios para o delegado sobre o corpo encontrado. Paolo, o delegado, não ficou nada feliz com as notícias, pois estavam começando a sujar a imagem nada limpa dele. Após saírem da sala de Paolo, Diego e Gemini se encaminharam para suas salas e começaram a pesquisar e estudar com mais atenção os 4 assassinatos, à procura de pistas ou ligação entre eles. Mas assim como Diego disse mais cedo, não havia nenhuma relação entre os 4 assassinatos. Os minutos se tornaram em horas e a noite caiu mais fria e gélida sobre a delegacia. Ambos os policiais não perceberam que agora só tinham eles e outros 2 policiais e um atendente na delegacia. Talvez seja apenas um psicopata, sugeriu Gemini, já com os olhos cansados de tanto ler arquivos de mortos. Apenas um psicopata é um eufemismo, disse Diego com sua voz rouca e quase sumida. As latinhas de energéticos já se acumulavam aos montes em sua mesa. Não seria a primeira vez na história que teríamos um caso assim acontecendo. Em Sireni, sim. Bom, então temos finalmente nessa medíocre cidade alguma coisa interessante acontecendo. Pessoas morrendo esfaqueadas e você vem me dizer que isso é interessante? Gemini estava incrédulo do que acabara de ouvir do companheiro. Diego não respondeu, apenas olhou para o amigo com olhos vazios e cansados. Gemini preferiu não responder também, estava cansado demais para isso. Mais alguns minutos se passaram e a delegacia ficou mais silenciosa ainda, mas dessa vez eles perceberam que havia alguma coisa errada. Não era para estar silenciosa, era para estarem escutando vozes, conversas dos outros policiais através da porta. Os 2 saíram da sala e foram para a recepção e o que encontraram foi o atendente morto debruçado sobre o balcão. Sangue escorria para o chão. As gotas que pingavam na poça que já se formava respingavam ao redor, deixando outras pequenas gotas manchadas no chão. Uma faca se projetava do pescoço dele. Os outros 2 policiais não estavam à vista. Gemini e Diego sacaram suas armas e ficaram prontos para um confronto. A delegacia não era grande, só tinha aquela recepção onde estavam e mais 4 salas, o que significava que quem quer que tivesse feito aquilo ainda poderia estar ali, ou poderia ter matado os outros 2 policiais e já tivesse ido embora. Esse pensamento deixou os 2 com peso na consciência. Como eles não perceberam uma pessoa ser morta numa delegacia tão pequena? Sala por sala, eles foram procurando por sinais de quem pudesse ter matado o recepcionista, mas não encontraram nada, nem mesmo os outros 2 policiais que eram para estar lá. De repente, as coisas começaram a ficar muito mais intrigantes. Ao irem para fora, a rua estava silenciosa e uma neve fina caía sobre ela. O céu de chumbo parecia que ia despencar a qualquer momento sobre a pequena cidade, e isso aumentava o estranho clima que começava a pesar entre eles. Mas o mais estranho naquilo tudo era que não tinha ninguém na rua. Ninguém estava por perto. Diego e Gemini começaram a andar pela rua à procura de alguém, mas não encontraram uma alma viva sequer. O silêncio era esmagador. O vento soprava cortante nos rostos deles. As luzes cálidas dos postes eram fantasmagóricas. Cadê todo mundo? Perguntou Gemini, ciente da resposta. Não tenho certeza se essa é a verdadeira pergunta. Responde Diego com a arma apontada, pronto para atirar em qualquer um que surgisse. Mais um quarteirão e a escuridão começou a se adensar e uma neblina fina surgiu para deixar as coisas mais esquisitas ainda. Você está com seu rádio? Perguntou Diego. Só estou com minha arma porque ela estava no meu coldre. Deixei tudo na delegacia.
Então acho melhor nós voltarmos e contatar outra delegacia. Isso está muito estranho. Os dois viraram para voltar, mas se depararam com a mulher parada a alguns metros deles. Ela segurava a barriga e seu rosto tinha expressão de espanto e terror. Sangue fluía por seus dedos, seus passos eram pesados e sua voz há muito já se extinguira. Mais um passo, ela cai de joelhos no chão, com os olhos arregalados, com um claro pedido de ajuda que não pôde ser verbalizado. Então ela cai morta no chão. Em suas costas havia uma faca cravada. Os dois saíram correndo para junto da mulher. Diego se abaixou para sentir o pulso dela, mas já era tarde demais. Jamie olhou ao redor e percebeu que tinha algumas pessoas se aproximando. Todas estavam com os rostos assustados e sujos de sangue. Algumas, assim como a mulher morta diante deles, tinham a mão na barriga, que sangrava e gemiam de dor. Diego lentamente se levanta e fica lado a lado com o companheiro. Ambos perceberam que tinha alguma coisa muito errada. De repente, um grito corta o ar e os policiais olham para trás. Um homem empunhava uma faca suja de sangue. Um jovem de não mais de 18 anos estava caído aos seus pés. Seus olhos arregalados indicavam a surpresa da morte. O homem em pé tinha um sorriso assassino e um brilho psicótico. Ele usava uma calça jeans e uma camiseta social rosa, cabelo bem aparado e barba bem feita. O assassino não disse nada, apenas saiu correndo pela rua lateral e sumiu na escuridão da noite. Diego e Jamie o perseguiram. Durante a corrida, outras pessoas surgiam no caminho. Também estavam sangrando e à beira da morte. Os policiais não pararam para ajudá-las. O assassino era mais importante agora. Todo o cenário era de filme de terror. Pessoas sangrando e gemendo, caminhando para a morte. O céu negro que derramava flocos de neve, a noite escura que produzia uma fina neblina fantasmagórica e um assassino insano com uma faca na mão. O homem entrou em uma casa e fechou a porta atrás de si. Os policiais pararam e pensaram por um momento. Eu entro e você volta para a delegacia e pede por ajuda. Fala Diego já avançando para entrar na casa. Ah, claro, com certeza, fala Jamie em tom de escárnio. Diego olha para o colega. Você por acaso costuma assistir filmes de terror? Se separar nunca é a melhor opção. Ou a gente entra junto ou a gente volta para a delegacia juntos, mas não vamos nos separar. Jamie não deixou abertura para Diego discutir e ele sentiu-se obrigado a concordar com o amigo. Os dois entraram na casa que tinha um portão vermelho. A casa estava com as luzes apagadas, mas um cheiro de morte preenchia o ambiente. A primeira coisa que Jamie fez foi procurar o interruptor para acender as luzes e felizmente ainda havia energia na casa. Eles estavam na sala e tinha mais 3 cômodos, o que significava que o assassino não poderia se esconder tão bem assim. Os dois se encararam por um momento e apenas com um olhar Diego indicou a cozinha que ficava à direita deles. Os policiais entraram na cozinha com as armas em riste e olhos atentos. O ambiente não era grande, não dava para se esconder ali, a menos que alguém conseguisse entrar nos armários da parede a mais de 2 metros de altura. Ambos descartaram a hipótese. Passaram pela sala e seguiram por um corredor estreito que terminava no banheiro, e tinha apenas mais 2 portas laterais onde dava acesso aos quartos. Um estava com a porta aberta, e na parede oposta à porta havia uma janela aberta. Jamie entrou no quarto e olhou por ela. Viu apenas a rua cheia de pessoas mortas ou errantes a caminho dela. Ele também viu uma ou outra pessoa que não estava ferida e ajudava quem podia, mas nenhum sinal do assassino. Ao olhar para trás, Diego já tinha saído da porta. Jamie saiu do quarto praguejando por ter ficado sozinho no cômodo. Uma sombra de medo passou pelo seu coração. Diego estava na porta do outro quarto com a arma apontada para dentro. Na mesma hora, Jamie percebeu que o assassino estava ali e se colocou ao lado do amigo. Dentro do quarto realmente estava o psicopata com uma mulher presa em seu braço esquerdo e segurando uma arma com a mão direita apontada para a cabeça dela. Seu rosto estava bem atrás da cabeça da refém, mas era possível ver um sorriso sórdido e olhos sem um pingo de culpa, remorso ou medo. Na verdade, os policiais estavam inclinados a crer que o assassino não se importaria em morrer se levasse a refém junto para o túmulo. Por que você está fazendo isso? Pergunta Diego enquanto procurava um ângulo para atirar no homem. Por diversão, responde o assassino, escondendo-se por completo atrás da mulher que era mais gorda do que ele. Vocês já ouviram os gritos de dor e agonia de alguém quando leva uma facada? É sinfônico, quase uma melodia celestial. Cada facada é uma nota diferente, cada expressão de dor é uma melodia mais bela que a outra. Qual será a melodia que essa gorda irá nos dar?
Diego e Gemini se olharam por uns poucos segundos com espanto. Pior do que um psicopata, era um psicopata com requintes de insanidade. Talvez até mesmo a própria morte soasse bela para ele. Uma melodia própria e melancólica, talvez mais viva e intensa do que qualquer outra que ele tivesse composto, e isso só tornaria as coisas mais estranhas. Daqui você só sai morto, seu maldito, disse Gemini entre dentes. Já era possível sentir a raiva correr por suas veias. Isso até pode ser verdade, mas para isso você teria que matar essa enorme senhora primeiro, disse o assassino com um sorriso que ficava cada vez mais nefasto. Pela primeira vez, os policiais repararam na mulher que era feita de refém. Ela estava em um desespero contido, chorava em silêncio, segurava o braço de seu sequestrador com firmeza e, por incrível que parecesse aos dois, apesar de tudo isso, ela estava tranquila, mas Diego sabia que dos 4 que estavam naquele lugar, somente 2 sairiam vivos, e ele queria que fossem ele e Gemini. E Gemini compartilhava do mesmo pensamento. Diego tinha o ângulo da refém, Gemini tinha o ângulo do assassino. 2 tiros foram disparados que romperam o céu noturno e aqueceram o frio ambiente daquela casa. Não se negocia com psicopatas, não se dialoga com quem não tem medo da morte, não se dá oportunidades para quem não as quer. Não se dá segundas chances para quem não soube aproveitar nem as primeiras. Os 2 corpos caíram no chão com um som surdo e abafado. Um segundo depois, o grito de dor da mulher, que fora atingida no ombro esquerdo, ergueu-se naquela fria noite de sexta-feira. O psicopata não teve o grito de dor. A bala em sua cabeça o impediu disso. Diego e Gemini ainda mantinham as armas apontadas quando ouviram uma voz que vinha do lado de fora da casa. A voz era distante e parecia que destoava do contexto daquele ambiente e cenas de morte. Ao irem para fora, encontraram a rua vazia, sem corpos mortos esfaqueados, sem pessoas andando como zumbis, sem pessoas vivas, mas apesar dessa ausência de pessoas, ambos escutavam vozes. De repente, o céu de chumbo se clareou e uma forte luz cegou os 2 policiais e as vozes se tornaram cada vez mais real e vívida. Então, ambos abriram os olhos e os donos das vozes foram revelados. Os 2 policiais estavam deitados lado a lado em macas e amarrados pelos pulsos e tornozelos por tiras de couro e fios estavam conectados em suas testas e têmporas. Eles não usavam roupas de policiais, mas sim uma calça e camiseta brancas de algodão. Tinham pelo menos mais 6 ou 7 pessoas na sala. Algumas em computadores, outras analisavam alguma coisa em um painel digital. Diego respirava pesadamente e sentia fortes dores de cabeça. Gemini sentia que seu estômago iria sair por sua boca e pontadas começavam a incomodar sua cabeça. 2 pessoas se destacavam ali naquela sala. Na verdade, ambos estavam fora da sala e os observavam com olhos científicos, como se eles fossem ratos de laboratório. Eles são excepcionais, disse a mulher com óculos de grau e jaleco branco. Seus cabelos eram curtos e escuros. Ah, sim, são, concordou o homem que tinha olhos escuros e cabelos longos e loiros. Avance para a fase 3. Quero ver como ele se sai em outro cenário e sob outros tipos de pressão. Uma mulher dentro da sala fez um leve aceno com a cabeça e digitou no computador. 2 homens vieram até os 2 das macas com uma seringa com um líquido verde viscoso e uma agulha monstruosamente grande. Diego e Gemini gritaram de medo. Pediram por socorro, mesmo sabendo que ninguém os acudiria. Eles não se lembravam de nada, a não ser da realidade artificial da qual acabaram de sair, e agora estavam sendo inseridos em outra realidade.